Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando essa live com a professora doutora Tânia Levada, ela que é uma das maiores estudiosas no país sobre o assunto inclusão. E o tema da nossa conversa hoje são as inquietações, sobre o decreto 10.502 de 2020 e o que nós vamos fazer com relação à inclusão a partir desse decreto, que é polêmico, que tem sido discutido por toda a sociedade, sobretudo pelos educadores envolvidos diretamente com o processo de inclusão. A professora Tânia, ela viaja pelo país, ela é uma consultora, ela é uma educadora e ela discute esse assunto da inclusão há vários anos. Essa discussão de hoje nasce devido a uma live nossa em que um comentário provocador nos leva a refletir novamente. É assim mesmo, faz parte do processo dialético, uma senhora, ela disse: meu filho tem síndrome de West e não se adaptou. Uma tentativa que fiz há 20 anos. Se adaptam. Os autistas também não, ela está errada. Bom, convidamos para a live de amanhã, que é sobre autismo com a professora Marília Assis. Aproveitando e nós vamos falar um pouco sobre esse polêmico decreto, sobre os impactos que ele tem na sala de aula e na gestão das escolas. Olá, professora. Tudo bem, Paulo? Tô aqui tentando. A internet hoje está muito ruim, tá. Foi difícil de entrar, mas estamos aqui. Está chovendo aqui, então quando chove é um problema, mas estamos aqui. Boa noite. Boa noite. Aqui também está chovendo e também a conexão não está fácil hoje, Não é fácil, não é fácil. Temos, eu já li aqui o comentário feito pela senhora, Estou chamando essa senhora de AMA, para não ter que falar o nome e tudo, Claro. Faz parte da confidencialidade da ética na conversa. Mas ela diz assim: meu filho tem síndrome de West e não se adaptou. Em uma tentativa que fiz há 20 anos atrás. Essa senhora, seria você, professora, está enganada. As pessoas deficientes severos não se adaptam. Os autistas também não. Ela está errada. Amanhã a Marisa vai conversar sobre autismo conosco também nesse mesmo horário, na nossa live das 20 horas. Então é uma boa oportunidade também para convidar todas as pessoas que querem tirar a dúvida. Professor, e aí? O comentário está no ar. O que dizer sobre esse polêmico decreto? O comentário é um detalhe. Olha, eu penso assim, essa senhora fala em 20 anos atrás, Eu acho... Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Muito bem. Há 20 anos atrás, a gente estava começando o processo de inclusão, Ele estava ainda no início, e realmente as coisas não eram tão estudadas, tão facilitadas como é hoje. Tá? Eu acho que quando ela fala em deficientes severos, esses severos, se a gente chamar aquelas pessoas que realmente precisam de uma atenção maior no físico, na questão de comunicação, essas pessoas, elas nunca foram obrigadas a ir para a escola regular, até porque as instituições, para as pessoas que não se beneficiariam dela, elas foram mantidas, Agora, eu acho, Paulo, o seguinte: existe um erro que foi cometido na inclusão e que tem o nome de uma corrente aí, como seria a inclusão radical, onde se fala assim: todo mundo vai para a escola regular, todo mundo tem que ir, e nós não temos que fazer na escola nenhum processo de adaptação de professores, de alunos, porque a inclusão é isso, é você colocar lá e a pessoa, todo mundo tem que se adaptar. As coisas não são bem assim. Eu acho que faltou no processo de inclusão, em todo esse processo, uma ligação maior entre as famílias, os professores, os funcionários, todos da escola, e os alunos.
Tá? Eu acho que, por exemplo, ninguém pode dar mais informações dentro da escola do que os pais. Por exemplo, uma criança não verbal, amanhã ela vai falar de autismo, né? Um autista não verbal. Se você conversar com a família consegue se comunicar com ele. Como? É isso que nós temos que pensar. É a colaboração da família no processo escola. Não é o contrário. A gente fala assim, os pais têm que ver a escola como um lugar que eles vão aprender, mas a escola tem que ver os pais como alguém que pode estar lá ajudando, colocando coisas sobre aquela síndrome, aquela deficiência, aquilo que aquela criança ou adolescente ou adulto tem. Porque eles são os maiores detentores do saber a respeito daquele indivíduo que nós estamos colocando na escola. Tá? Por exemplo, quando eu falo isso, penso nas crianças. Né? E mesmo na pessoa com deficiência. Quantas pessoas com deficiência sabem dizer o que tem? O que é a síndrome de Down, por exemplo? O que é uma visão subnormal? O que é uma surdez? Sabe? Eles também precisam ser informados, como as outras crianças também. Veja, a gente fala muito, quando fala da questão da inclusão, muitos pais colocam a questão do bullying. Ai, meu filho sofre bullying. Mas sofre bullying por quê? Porque aquelas crianças que estão lá, aqueles adolescentes que estão lá, porque se eles vêm desde criança juntos, quando eles chegarem na faixa dos adolescentes, aquela maldadezinha intrínseca que o adolescente tem, ela minou. Porque ele já conhece, ele sabe como é que é, ele sabe o que ele tem, ele sabe que se ele tiver uma crise epilética, todo mundo sabe como agir. Então, eu acho que faltou, Paulo, muito, 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 essa orientação para as famílias e para a escola. A escola se colocou como um lugar onde a família não ia ter assim, o direito de dar uma opinião. Eu tenho muito acesso aos pais, aos professores e aos meninos, né? Que eu chamo de meninos, mas são aí de várias faixas etárias. E eu vejo essa falta de sintonia entre eles. Não existe um trabalho conjunto. A família fica de um lado cobrando, os professores ficam do outro cobrando, e os meninos ficam meio perdidos, porque eles têm hora que eles também não sabem como agir com os colegas. Tanto a pessoa com deficiência, como os colegas que não têm nada. Eles também não sabem, eles também precisam ser informados. Então, esse trabalho com a família, com a escola, e com todos os alunos, ele não foi feito, mas ele precisa, ele é fundamental. Não foi feito até pela questão, vamos colocar todo mundo, se eu falar na deficiência dele, eu estou assim, criando um preconceito. Não, você não está, você está tirando o preconceito. Você está dando informação. Você não está falando que aquilo é uma desvantagem, pelo contrário, você está explicando o que ele tem e como nós temos que agir em relação a essa criança, a essas crianças, a esses adolescentes, a esses adultos que estão ali, né? Você falou que amanhã ela vai falar sobre o autismo, né? Eu vejo assim uma segregação terrível, muito grande, por exemplo, dentro do espectro autista, da síndrome de Asperger. Porque eles falam, ele é esquisito, entre todas as aspas, hein? Ele é esquisito. Não, ele não é, ele tem uma maneira diferente de pensar. Ele tem uma maneira diferente de ser, ele tem as características dele que precisam ser conhecidas, Paulo. Senão a gente vai ficar sempre nessa questão do muro de lamentações. Lamenta um de um lado, lamenta o outro do outro, e os meninos estão no meio. Né? Estão no meio e a gente acaba perdendo a oportunidade da visibilidade, como nós falamos na outra live, sobre o que eles têm, o que eles são, o que eles podem, e no que eles precisam de nós e no que nós precisamos deles também. Tá? Eu acho que é isso. Né? E quando eu vejo falar 20 anos, detalhe, eu sou historiador, né? Então, 20 anos, eu entendo a dor da mãe, porque 20 anos para ela é um tempo psicológico de dor, porque ela procurou caminhos para inserir o seu filho numa sociedade que até então dava pouca abertura para isso. Agora, do ponto de vista cronológico, que é diferente do psicológico,
20 anos é bem pouco, né? Porque a Muito história pouco. é repleta, e a lei de inclusão no Brasil também ela é muito recente. Então, É. é, esse gap que nós temos, e que o decreto talvez veio impactar mais ainda, essa lacuna que a gente tem, é porque não deu tempo ainda nem de formar uma geração bem formada de educadores que, capacitados, possam intervir de maneira adequada. Daí eu acho que é precoce um pouco mexer na lei. Eu queria ouvir a sua opinião como advogada e também como especialista no assunto. Eu acho que é muito precoce mexer na lei. Porque realmente, o tempo histórico é outro. A gente não pode medir as coisas. E você veja, para você fazer todo um trabalho desse, vai muito tempo. Nós já temos, com o tempo que a gente tem, aí do trabalho com a inclusão, nós já temos pessoas, professores, pais, que lutam por isso. Eu ontem recebi até daí de Minas Gerais, a própria APAI se colocando, a Federação das APAIs do Espírito Santo e de Minas Gerais, eles mesmos se colocando contra esse decreto que vai segregar, que pretende, né, segregar novamente. Eles falam, eles não podem, eles têm que estar lá juntos. Então, eu acho que 20 anos é um tempo muito curto, até para a gente formar pessoas, né, que vão estar ali, formar e avaliar os erros e os acertos. Porque eu acho assim, teve muito acerto, mas teve alguns erros que ao longo do tempo a gente vai percebendo e vai tentando corrigir. Não é hora de mudar, não é hora de voltar atrás, porque nós não podemos ainda nem fazer uma avaliação desse processo. Existem alguns casos de muito sucesso. Existem alguns casos onde houve tropeços, mas que foram resolvidos. Existem casos que precisaram voltar atrás. Então, vamos nos fixar no estudo do que aconteceu. Como foi cada um dos aspectos? Para quem deu muito certo, o que foi feito de tão bom ali que deu certo? Para quem teve tropeços, vamos ver se a gente consegue tirar essas pedras do meio do caminho. Para quem não conseguiu, vamos ver o porquê, o que aconteceu. Então, não é hora de voltar atrás, não é hora de ir para frente, aperfeiçoando um processo que, historicamente falando, está no começo. Nós temos que lembrar que até muito pouco tempo eles estavam segregados, escondidos. E por isso, Paulo, que eu falo, o desconhecimento sobre as questões da deficiência é muito grande, porque é muito pouco tempo para a população toda aprender o que eles são, para a escola aprender, para as pessoas perceberem o potencial que eles têm, que foi tão renegado, tão negado o conhecimento há tanto séculos, né? E que agora terminou faz muito pouco tempo, né? Então, você vê, década de 80 do século passado, até agora, não é nada, o movimento começou em 80. Então, você vê, são pouquíssimos anos, muito poucos anos. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a fazer com as famílias. Eu lembro que quando começou a questão da inclusão, uma das coisas que eu falei para as mães que eu atendia foi o seguinte: não fique na porta da escola comparando o caderninho do seu filho com o caderninho do coleguinha do lado. Porque o seu filho tem potenciais que o outro não tem. E o outro tem potenciais que o seu filho não tem. São crianças diferentes, não são crianças iguais. São diferentes. O potencial de cada um é um potencial. E é nisso que nós temos que trabalhar. Buscar esse potencial dessas crianças que estão ali. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? O meu filho tem síndrome de Down e ele conhece todas as letras, mas ele não junta, ele não consegue ler, né, palavras. Mas ele tem uma leitura de imagens que ele faz qualquer leitura a partir das imagens. Ele vai no cinema, assiste filme legendado, ele não lê a legenda, mas ele te conta o filme inteiro. Então, ele tem uma capacidade de captar as imagens e entender o contexto muito grande. Então, o potencial dele é esse, né? E talvez falta aos professores seja contexto, conteúdo, né, e conexão. Conexão. Por que essas três palavras? É preciso criar uma conexão afetiva e efetiva com quem está
vamos dizer assim, no chão da sala conosco. É preciso entender o contexto da lei, que ainda é nova. 20 anos é pouquíssimo tempo. É nada, né? Né? E entender como trabalhar o conteúdo, porque, na verdade, se quiser trabalhar o conteúdo como os outros trabalham, nós vamos perder tempo com isso. Na verdade, o papel das instituições, elas têm um desafio. Aí eu queria que você, professora, falasse sobre esses 3 Cs aí da inclusão, né? Contexto, conexão e conteúdo. Olha, vamos começar pelo conteúdo. Hoje, eu assisti uma live do professor Pedro Demo, por quem eu tenho uma profunda admiração, sempre usei ele nos meus trabalhos, eu acho que ele é muito bom, falando exatamente sobre isso. Ele falou, a escola ensina? Não, a escola não ensina. A escola derrama conteúdos, mas ensinar, ele só vai conseguir aprender a hora que ele tiver a oportunidade de lidar com aquilo. São as metodologias que hoje a gente está pregando muito. Ele tem que fazer parte, ele tem que estar dentro do processo, porque só ficar ali tendo aula, escutando, ele não está aprendendo. E o professor não está ensinando. Pensa nisso com uma criança com deficiência. Como que uma criança com uma deficiência intelectual fica numa sala de aula escutando, sem ter nem a oportunidade de uma coisa diferente para ela conectar as coisas, para ela conseguir aprender? Então, veja, ela está ali, a escola continua conteudista, extremamente conteudista, principalmente do 6º ano para frente, né? Até o 5º ano, educação infantil, e até o 5º ano a gente ainda tem uma escola que está procurando se modificar. Depois, quando a gente vai para o 6º ano, aí aulas de 50 minutos, o que são 50 minutos para pôr uma criança para pensar? Não é nada, não é nada. 50 minutos acaba assim, a gente não consegue nem às vezes concluir o que você está colocando. Então, trabalhar, por exemplo, hoje, até as mesmas meninos com deficiência, eles conseguem pesquisar no computador, põe para pesquisar, põe para buscar informações, sabe, existe uma necessidade da escola se mudar, porque ela não tá boa para ninguém. Ela não está boa para ninguém. Então, a hora que ela conseguir se rever, ela vai ver que ali dentro cabe mais gente do que ela tem hoje. Ali não cabe só aquele que não dá trabalho. Ali cabe todo mundo, porque todo mundo vai se ajudar. Trabalho em grupo. Vamos botar esses meninos para trabalhar em grupo. Um ajuda o outro, um dá uma contribuição, o outro dá outra, que eu falei dos potenciais. Um tem um potencial para uma coisa, o outro tem pela outra. Então, existe essa questão do conteúdo muito séria, muito séria. Um conteúdo, muitas vezes, inútil para todo mundo. Não só para as pessoas com deficiência, inútil para todo mundo. Tá? A outra palavra, conexão, né? Conexão. Conexão. Então, eu acho que essa conexão é importantíssima. Ela vai começar, as crianças vão começar a se conectar na hora da entrada na escola. Existe todo um trabalho que eu já vi que você também trabalha com isso, com a questão do acolhimento, com a questão de informação, com a questão de tudo isso que vai fazer com que todos se conectem como pessoas do mesmo grupo, como pessoas que estão ali, um para ajudar o outro. Não estão ali para fazer competição, estão ali para se ajudar. E é nessa hora, Paulo, que eu falo que se a gente não tiver informações corretas, informações totais, informações verdadeiras, a gente não consegue fazer essa conexão. A gente não consegue. A gente começa a ter muita dificuldade, você começa a falar, eu não consigo entender como é que ele aprende, eu não consigo entender o que ele fala, eu não consigo entender, porque você não chegou nesse momento onde você está junto, né? Eu me lembro, uma vez que eu fui numa sala e a professora, também não vou falar o nome dela nem a cidade, ela estava contando uma história para crianças de 6 anos. Né? Naquela época era pré-3, tá? Agora já é 1º ano, né? Mas naquela época ainda era pré-3. E na sala tinha um menino surdo.
E ela estava lendo com o livro assim na mão, lendo a história da galinha dos ovos de ouro. E eu entrei na sala, o menininho subia nas cadeiras, ele subia na mesa, ele subia em todo lado. Aí ela falou, olha, tá vendo como ela é danada? Falei para ela, você já pensou que ele não está escutando o que você está falando? Que ele não está entendendo nada do que você está fazendo? Que para você, para ele, você está com o livro na mão e o silêncio é total? Ele não tem o que fazer, filha, ele não está te ouvindo. Quando a gente conta história, eu falei, você tem que usar o teu italianismo, deixa vir à toa. A galinha dos ovos de ouro, enfim. Nem que você não saiba Libras. Não é isso, a Libras é muito, muito próxima dos sinais que a gente faz, né? Mas usa o corpo, usa tudo, porque aí você consegue se conectar e aí você tem esse aluno com você. Senão, não vai. Senão, não vai. Se você achar que ele está ali te dando trabalho, está ali, não está aprendendo nada, você não consegue ver progresso nenhum no dia a dia dele, você não consegue. E isso não acontece. Tá? Você, é o que a gente fala, né? Um nadador nada 100 metros. Se uma pessoa que não nada nada, nadar 1 metro já está bom. Não é verdade? Você já conseguiu nadar 1 metro. E essa história que você contou, que é verídica, ela ajuda a gente a entender o contexto. Quer dizer, ela estava muito preocupada com o conteúdo, né, que é a história ser contada, né? A conexão estava pouca, porque essa coisa da empatia, que agora virou a palavra do momento, por força da necessidade, é claro, mas ela não tinha conseguido chegar nesse grau de tentar entender o contexto dele e o contexto dela, né? E texto fora do contexto é pretexto. Lógico que ele vai se mexer, uma vez que ele não está entendendo. Então, dá para criar com desenhos. Eu quero te contar uma que eu vivi com uma aluna. Ela é bailarina, mas ela é dislexa. E ela está no Canadá agora. Ela passou no concurso de danças lá do Canadá. Uma das poucas brasileiras. Eu, professor de história, 6º ano, falando sobre o Egito. E então eu pedi para ela falar o que ela estava entendendo. Ela disse que esquecia com muita facilidade, né? Então eu fiz um baralho para ela, mais ou menos 400 páginas. Eu tinha que falar da pré-história até a Idade Média. Então toda vez que ela esquecia, uma carta para ela. E ao final do ano, a mãe dela levou uma cesta de Natal para mim, dizendo que ninguém tinha tratado a filha dela como eu tratei. Mas, professor, eu não tive nenhuma formação, eu tive uma intuição. Aí eu fui pesquisar, né, lógico. Depois da inspiração tem a transpiração, né, professora? Aí eu fui estudar, fui tentar entender como podia ajudar. Alguém me deu a ideia de fazer essas cartas, que ela levou com ela ao final do ano, e a mãe dela muito emocionada, dizendo, nossa, ninguém cuidou dessa forma dela. E ela sabe história mesmo, ela conta a história, ela lembra. E aí, eu fico pensando que a importância da conexão, não é? E muita gente está dizendo que é o seguinte, que não, tem que separar mesmo. E algumas autoridades dizendo o seguinte, aí contrárias, né? Dizendo que a gente se forma na convivência. Eu queria que você explorasse o fator convivência. Olha, a gente se forma na convivência mesmo, né? Se você convive só com pessoas que têm mesma deficiência que você, o que vai acontecer? Você acaba convivendo num grupo, você não tem nenhuma perspectiva de ver outras coisas. O contrário também é certo. Os meninos não conseguem conviver com nenhuma pessoa com deficiência. Então, eles não têm nenhuma informação. Eles não conseguem. A convivência, ela provoca empatia, como você falou, uma palavra que está aí na moda, mas que é muito importante. Ela provoca solidariedade. Quantas vezes, Paulo, a gente vê criança cadeirante de lá dos pequenos e os outros brigando para empurrar a cadeira do menino, sabe? Isso é solidariedade. Eles começam a entender que se eles não fizerem isso, aquele menininho não vai sair do lugar. Mas eles só vão entender isso convivendo.
Porque se eles não conviverem, eles nunca vão ter essa ideia. A convivência, se você convive num ambiente onde todo mundo, se bem que não existe, né, todo mundo igual, mas vamos dizer, todo mundo mais ou menos sem nenhum outro problema, uma coisa ou outra, você entende que o mundo é daquele jeito, mas o mundo não é daquele jeito. O mundo tem N pessoas, diferentes, com necessidades diferentes da sua. Por que que a gente tem, vamos falar nas políticas públicas tão falhas, tão falhas. Por exemplo, ônibus, transporte coletivo. Agora nós temos alguns municípios que têm o ônibus adaptado, mas antes da gente ter esses ônibus adaptados, a altura do degrau era inviável para quem é pequeno, para o idoso, para o deficiente. Mas por que que isso acontecia? Porque o idoso não saía de casa, não convivia, o deficiente não saía de casa, não convivia, o cego não saía de casa, não convivia. Então, eu acho que essa convivência, ela faz todo mundo perceber todas as necessidades de todos. Tá? Por exemplo, você deu um exemplo de uma criança disléxica, né? Você percebeu, você sabia, você foi pesquisar. Você falou, você foi lá buscar informação. Eu acho que é aí que está o grande problema, você entendeu? É não querer buscar a informação. Porque quando você fala, por exemplo, as pessoas que não convivem, fala assim, nossa, as pessoas com síndrome de Down são tão bonzinhos, tão alegrinhos, tão carinhosos. Eu falo, você não conhece uma pessoa com síndrome de Down. Porque eles são chatos como nós, quando acorda de mau humor. Eles são emburrados como nós, quando a gente acorda de mau humor. Se eles são contrariados, eles fazem o que a gente faz, que é bater o pé e falar, não, é do jeito que eu quero. Eles são iguaizinhos a nós. Iguaizinho, não tem nada de bonzinho, nada de bonitinho. Quando a gente fala, o menino, coitadinho, com paralisia cerebral, ele não fala, ele não se comunica. Comunica sim, vai lá conhecer. Ele se comunica pelo olhar. Ele, sabe, ele, quando te vê, o rosto dele muda. Ele muda, ele mostra alegria. Isso é falta de convivência. Quando você começa a conviver, as pessoas às vezes falam assim, mas você entende tudo que eles falam. Claro, eu convivo com eles. Então eu consigo chegar, assim como eles também entendem tudo que eu falo. Eu também tenho hora que a gente também enrola no meio de campo, né? Mas a gente acaba na convivência, você vai trocando informações, você vai buscando uma forma de se comunicar e aprender quem é quem, como eu sou, como o outro é, no que eu posso ajudar, no que o outro vai me ajudar, só com a convivência. Se você separar, você não tem essa oportunidade, você vai empobrecer a humanidade, né? No caso dos brasileiros, né? Você vai empobrecer, é um empobrecimento do próprio conhecimento sobre o ser humano, como nós tivemos durante muito tempo. Né? Você vê, na Idade Média, para onde eles iam? Idade Média até muito pouco tempo, né? Até o século XIX. Eles iam para os hospícios, eles iam para os asilos. Quer dizer, por quê? Nossa, ele é louco. Ele tem que ficar lá internado. Na outra live nós citamos Barbacena. Quanta gente de Barbacena que estava lá, mas que não tinha nada, que simplesmente era uma pessoa que não se encaixava e que ninguém teve a oportunidade de conviver com ela, para ver como é que ela pensava, ninguém nunca perguntou. Que é o que acontece com o Asperger, né? Eu conheci um menininho que a professora estava desenhando o sol, a lua, e ela falou, hoje o sol está feliz, e ela desenhou um rosto no sol, né? Os olhinhos, a boca feliz. E o menininho com Asperger falou para ela, isso não é o sol, porque o sol não tem rosto. Ela achou o máximo. Mas, gente, é característica deles. É o concretismo, sabe? Então, é isso que eu falo. Precisamos informar todo mundo sobre quem é quem, quais as características, como pode ser, talvez até se a professora do filho dessa senhora que a gente iniciou a live tivesse sido informada sobre o que é a síndrome de West, o que ela pode causar, talvez ela tivesse tido um pouco mais de tolerância
porque falta tolerância também, né? E, professora, quais são as principais características dessa síndrome de West? Olha, até onde eu sei, a síndrome de West, ela provoca crises epiléticas que vão lesando e a pessoa vai ficando com uma deficiência intelectual muito acentuada, né? Hoje, eu sei que existem tratamentos no controle dessas crises. Elas começam muito quando é muito pequeno, são aquelas crianças que têm ausências, você começa a ver movimentos involuntários, então você já consegue, o neurologista já consegue perceber com elas muito pequenas. Então, tratado, você consegue controlar essas crises e você vai diminuindo a perda que eles têm. Tá? Se ele não for tratado, isso é coisa recente, não é coisa de 20 anos, tá? É coisa muito recente, eles vão lesando cada vez mais. Você sabe que as crises, elas vão, né, alterando. Então, ele vai ficando cada vez com uma deficiência mais preocupante, né, mais severa. Porque de repente tem uma crise epilética na escola, bate a cabeça, uma situação pode provocar outro trauma, né? Pode, por isso que eu falo. Se você recebe uma criança que a mãe chega e informa, olha, ele tem crises epiléticas, ele toma remédio, mas às vezes ele tem... como é que a senhora faz, mãe? Olha, eu faço dessa forma. Informar na sala de aula, sabe? Quantas vezes a gente fala, manda a mãe informar, porque os colegas, veja bem, uma criança, uma pessoa que nunca viu uma crise epilética, uma pessoa com uma crise epilética, ela vai assustar muito. Imagina uma criança, eles vão assustar muito. Então, tem necessidade de contar para eles o que pode acontecer, que também pode não acontecer, mas que pode acontecer. E se acontecer, nós vamos fazer isso. Não é para ninguém assustar. Então, veja, é a informação que falta. E essa informação cria vínculo para a vida toda. Eu não te ouvi, cortou. Picotou. E essa informação gera uma formação para a vida toda, né, professor? Para a vida toda. Porque, veja, nós estamos falando aqui, Paulo, do ambiente escola, né? Mas você pode estar na rua e uma pessoa na tua frente tem uma crise epilética. O que você faz? Você sai correndo? Né? Todo mundo tinha que ser informado de tudo isso. Aliás, todas as informações precisariam estar nos cursos de formação de professores. Porque as crianças estão lá nos cursos de formação para que eles chegassem na sala de aula já com uma base de informação, que vai ser acrescida com as informações que a mãe trouxer. Né? Por exemplo, técnicas de comunicação alternativa. Não existe maior especialista em comunicação alternativa do que mãe, do que pai, do que responsável. Porque eles desenvolvem lá na casa deles uma forma de comunicação. E por que a escola não pode trabalhar com isso também, se ela souber como é que é? Por que tem que ser só na comunicação oral? Só no verbalismo? Sabe? É uma coisa assim muito importante nesse momento isso, para que a gente não tenha esse retrocesso que o decreto vai trazer. Né? Então, sabe, informar. Pode falar. Professora Tânia, tem alguns comentários aqui que eu gostaria de ler. Vamos lá. A Daniela está dizendo o seguinte, eles aprendem por vínculo, não é só aluno de inclusão, todo mundo aprende por vínculo. Depois ela fala, tirar a convivência deles vai ajudar a aumentar a inclusão, porque eles sentem parte de um círculo, que é importante estar no círculo de pessoas. Sem conexão, o vínculo não tem aprendizado. Sem conexão e vínculo, não tem aprendizado. É isso que ela diz. Depois, trabalhar com o síndrome de Asperger não é fácil. Eles têm características onde temos de ter muita sabedoria para conseguir derrubar barreiras. Mas é também necessário colocar uma coisa. Não é fácil conquistar o vínculo com um aluno de inclusão. Mas quando acontece, os resultados são maravilhosos. Né?
até agora é isso. E a Marisa entrou aí, né, Marisa? Amanhã é com você. Olha, eu vou discordar, Daniela, né? Daniela. Sim. Vou discordar quando ela fala que estabelecer um vínculo com aluno de inclusão é difícil. Não, não é. Veja bem, a educação realmente ela não existe. Se você não fizer um vínculo com a tua turma, se você não tiver ali como parte daquele grupo, né, você, professor, com os teus alunos, enfim, vocês formarem um grupo, a educação não existe, tá? Porque existe uma barreira ali colocada e que a gente não consegue nem estabelecer comunicação. Quantas vezes a gente já vê isso de sala que fala, eu não gosto da professora, eu não consigo entender nada do que ela fala. Não existe o vínculo, tá? Agora, estabelecer o vínculo com a pessoa, com o aluno de inclusão, é muito fácil. Desde que você perceba as características dele, conheça como lidar. Quando ela fala do Asperger, o Asperger tem as características autistas, claro, ele faz parte do espectro, né, a síndrome de Asperger. Só que ele também é uma criança que, se você conseguir estabelecer este vínculo, ele é uma criança que vai participar muito, com a sala toda entendendo ele, e você também entendendo aquela criança, então esse vínculo fica facilitado. Eu não acho que seja difícil, não, eu acho que é uma coisa muito fácil de ser estabelecida, desde que você tenha as informações, você tenha a sabedoria de ver como é que você vai lidar com essas informações e nunca excluir essa criança. Porque o que a gente às vezes assiste é, na hora de uma atividade, todos fazendo uma atividade e aquele aluno da inclusão fazendo outra. Isso está errado. Isso não é inclusão. Isso é uma segregação dentro da própria sala de aula. Então, eles não formam vínculos. Põe grupo, põe essa criança num grupo que vai ajudar ele. Eles vão ajudá-lo e as crianças do grupo vão ser ajudadas por ele, porque eles vão precisar entender direitinho o que está acontecendo para explicar para aquele colega que não está entendendo. Então, veja, aí vai se formando os vínculos, e aí vai se formando essa convivência importante. E por isso que é importante eles estarem lá juntos. Imagine uma sala só de pessoas com deficiência, onde ninguém pode se ajudar, fica muito complicado, né? As pessoas ficam dentro de um limite muito rebaixado. Ele tem que estar, já diz Vygotsky, né? Vamos trabalhar com a zona proximal. Vamos puxar essa criança, não vamos deixar ela, vamos puxar. Se a gente consegue ficar parado num lugar só, ele não vai sair daquele lugar. Qualquer criança não vai sair daquele lugar. Ela vai ficar ali paradinha. A gente tem que estar dando os desafios. E receber as respostas desses desafios, tendo em conta cada criança. Verificando o que cada um pode te dar de resposta. Não exigir uma resposta única, mas o que cada um pode dar. Você lembra dos problemas que as pessoas falavam assim, tem que ter sentença matemática, operação e resposta. Se não tivesse sentença matemática, operação e resposta, era errado. Ah, você copiou. Não, eu não copiei, eu fiz de cabeça. E o Asperger tem muito disso, né? Dele fazer a conta e colocar só o resultado. Então, é entender, estabelecer o vínculo entre eles. Quando a gente estabelece o vínculo entre eles, não temos problema, ou temos muito diminuído o problema de bullying, porque, veja, quando acontece o bullying por causa de um aluno, aqueles outros todos entram na defesa daquele que está sendo assediado. Então, é muito importante eles estarem juntos, Paulo, é muito importante. E eu acho que essa negação desse decreto, por parte de todo mundo, dos especialistas todos, muitos pais, muitas pessoas, ela não pode, como é que fala? Amornar. Ela tem que ficar igual a água fervendo. Porque nós não podemos permitir uma coisa dessa, nós não podemos. Nós temos que aperfeiçoar o processo, isso sim. Vamos trabalhar no aperfeiçoamento do processo, mas não regredir, porque regredir vai ser um desastre, um desastre. Me diga, desafio
Primeiro, das famílias. 3 desafios que a família enfrenta. Olha, quando a família recebe uma criança, ganha, né? Ganha uma criança, nasce numa família, uma criança com qualquer deficiência, o desespero é total. É total. Tá? Você não sabe o que você vai fazer, você vê aquela coisinha que você não sabe, sabe? Aí você começa a procurar, primeira coisa, informação, com gente séria, informação sobre o que fazer com aquele bebezinho, porque veja, em todos os casos de deficiência, todas as deficiências, a estimulação precoce é importantíssima. Então, já naquele momento, buscar informações corretas, buscar profissionais qualificados que vão ajudar a própria família e vão ajudar a criança. Tá? Então, esse é o primeiro passo de uma família quando ela recebe a criança com deficiência. Essa criança vai crescendo. Está na hora de ir para a educação infantil. Vamos buscar uma escola de educação infantil. Não vamos buscar uma outra coisa, vamos buscar uma escola de educação infantil, onde essa criança vai ter a possibilidade de conviver com crianças da mesma faixa etária dela. Ela vai aprender muito lá. Ela vai aprender a questão da socialização, ela vai aprender a cantar do jeito dela, não tem importância. Ela vai aprender a questão da linguagem, se ela for verbal. Ela vai aprender muitas... Educação infantil, imprescindível para criança, qualquer deficiência, qualquer uma. Aí ela foi para o ensino fundamental, né? Para o primeiro ano. Procura uma escola regular. E briga nessa escola para que essa escola tenha um serviço de AEE, de atendimento educacional especializado. A hora que os pais começarem a se unir, ao invés de tirar a criança da escola, irem na escola, fazer essa cobrança, olha, meu filho tem isso, ele vai ficar na sala da professora porque eu quero ele lá, mas eu quero um serviço de atendimento educacional especializado que trabalhe em conjunto com a professora, não junto, em conjunto, é diferente, né? E para ajudar o meu filho a seguir com a turma. Porque os pais, eles têm ainda alguma coisa de falar assim, olha, eles estão fazendo o favor de aceitar o meu filho na escola. Não é favor nenhum. O favor é seu de colocar o seu filho na escola. Você está prestando um favor para a escola. Não a escola te fazendo um favor de aceitar o seu filho. Pelo contrário. Entendeu? Você está dando a oportunidade dessa escola, dessas crianças, desses professores, de conviverem com alguém que só vai fazer eles crescerem. Então, eu acho que são os 3 passos fundamentais no começo, né? Aí o menino vai crescer, ele vai ter dificuldades, como todos nós, tá? Tem coisas que a gente nunca aprendeu, não conseguiu sair daquela coisa inicial, né? Mas, nesse meio tempo, ele vai mostrar quais são as habilidades, quais são as potencialidades dele. Então, é a hora da família prestar atenção, não querer comparar ele com ninguém. Ele, é um ser, é um indivíduo que, convivendo, mostra a sua habilidade. E aí, a gente já tem lá para frente, que tem no decreto, que eu não entendi muito bem o que é essa educação para toda a vida, que, para mim, a educação para toda a vida é o mundo do trabalho, onde ele vai trabalhar, onde ele vai se adaptar, onde ele vai conviver, onde ele vai desenvolver atividades úteis para a sociedade e para ele mesmo. Então, você vai num caminhar até você conseguir colocar ele nesse mundo do trabalho. Né? Só te contando uma historinha, rapidinho. Eu li uma história, eu não conheço essa pessoa, mas eu li a história dela. É um rapaz com síndrome de Asperger, e ele arrumou um emprego numa loja que vende camisa polo. Tá? E ele não consegue nomear as cores. Por exemplo, ele não sabe dizer preto, branco, vermelho, ele não sabe nomear. Mas ele sabe que uma cor é diferente da outra. Então, a primeira função dele na loja foi separar as camisas por cor. E ficou perfeito. Por quê? Ele não precisou falar, vou pôr as azuis aqui, vou pôr as brancas aqui, vou pôr as verdes. Não, ele separou tudo por cor, ficou perfeito. Então, veja, quando a gente fala, ai, meu filho não conhece cores,
Não conhece mesmo? Dá os lápis para ele, lápis de que forma, manda ele separar. Ele vai separar direitinho, ele vai juntar o vermelho com o vermelho, o branco com o branco. Aí você pergunta que cor é essa? Ele fala amarelo. Não tem importância, ele separou. Ele conhece que uma cor é diferente da outra. Isso que eu falo que o conteúdo tem que mudar. Ele tem uma habilidade de classificação que talvez muitos outros alunos da sala não tenham, né? Não tenham, exatamente. Ele é um sucesso, diz que ele é um sucesso na loja, porque só que o que acontece? A pessoa chega e fala para ele, olha, eu quero uma camisa vermelha. Ele fala assim, aponta qual é. Então, veja, a pessoa às vezes nem percebe. Aponta qual é a que você quer. Aí a pessoa aponta, ele vai lá e pega. O que foi isso? É uma adaptação da sociedade a ele. Não foi ele que teve que se adaptar à sociedade. A sociedade se adaptou a ele. Aponta, pronto, quer coisa mais simples do que isso? Tá tudo separadinho por cor. Quero uma vermelha. Qual que você quer? Ah, aquela ali. Pronto. Está resolvido o problema. Então, nós estamos, sabe, quando você pensa que num retrocesso, quando você pensa que um decreto pode voltar todas essas crianças para um lugar onde eles não têm a possibilidade de convivência, eu acho que é muito triste isso. Muito triste. Você está privando a sociedade dela mesma se adaptar, né, a essas pessoas. Professor, o decreto estigmatiza? Totalmente. Totalmente. Sabe, é o que eu falei, a gente, quando fala em salas especiais, nós vivemos esse tempo de na escola ter a sala especial, que ela era, somente nas escolas públicas, né? Na escola particular também, mas na escola pública, principalmente, a pessoa que assumia era a última da escala, que não tinha sobrado nada para ela, então ela assumia aquela classe que era chamada dentro da escola a sala dos louquinhos, a sala dos Gardena, a sala dos Tantã, que ficava num canto, era a sala mais feia, a sala mais pobre, quando deveria ser a mais rica, né? Recreio separado, eles nunca participavam de nenhum passeio, porque não tinha condições. O que é isso? Sabe? Estigmatiza. Então, saía da escola, via o menino e falava, olha lá, mãe, aquele ali é aluno da classe especial. A mãe falava, nossa, então você fica longe dele. Que é isso, se não é estigmatizar? É você lançar uma coisa que não existe, que não tem necessidade de existir, é segregar, estigmatizar. Sabe, colocar sobre a cabeça de uma criança uma pecha, né, de coisa. Eu já escutei, numa escola, entre aspas, confessional, o gerente das escolas todas falar o seguinte, olha, se deixar entrar tem que cuidar bem, mas a ordem é barrar na secretaria. E isso no ano de 2014, professora. O que você pensa a respeito de uma postura assim? De um gerente, pedagogo, de uma pessoa que entende, mas que está pensando em números e não em pessoas? Eu acho que essa pessoa está vivendo no começo do século XIX, não é nem do século XX, sabe? No começo do século XIX, onde você colocava para fora. Eu, sinceramente, eu tenho muita pena, porque essa pessoa não está dando oportunidade para a escola dela crescer enquanto humanidade, tá? Agora, quem concorda com isso, e se ele fala isso, e tem gente que concorda, essas pessoas precisam ser acionadas pelo Ministério Público, porque isso é discriminação. É discriminação. Sem você nem conhecer, você nem ter tido a oportunidade de ver que cuidados que precisa. Tá? O que essa criança precisa? Aqui na minha cidade, a gente tem uma escola que foi acionada pelo Ministério Público e precisou voltar atrás, porque ela aceitava alunos da inclusão, né, como eles chamam, alunos da inclusão, só que os pais tinham que pagar mais meia mensalidade, então eles pagavam uma mensalidade e meia. Quer dizer, eles estavam pagando um tanto a mais, porque disse que era para pagar a professora de apoio. A professora de apoio que ficava na sala, atrapalhando a outra professora, e atrapalhando o menino, dando aula particular. Isso é inclusão? Não, isso não é. Isso é uma segregação muito maior. Muito maior. Porque vai ter aquele aluninho dentro da sala e vai falar, eu também quero uma professora só para mim. Lógico, sabe?
Agora, eu acho que um caso desse é muito sério, muito grave, e demonstra uma insensibilidade muito grande e uma falta de conhecimento pedagógico humano muito grande. Muito grande. Eu acho que isso não cabe mais. Não cabe mais, entendeu? Professor, de volta ao começo, porque nós temos 2 minutos, porque o tempo voa. De volta ao começo é lá naquela mãe que, com a síndrome de West do filho, disse que o decreto é bom. Se você pudesse encontrá-la pessoalmente, assim, qual seria a frase que você diria para ela? Ou um Olha, texto? o texto. O que eu diria para ela é o seguinte: não julgue pelo que aconteceu com você. Você foi muito injustiçada, você e o seu filho, mas não julgue por aí. O decreto não é bom, porque ele não deu ali um parâmetro de quem vai e quem não vai. Ali ele abriu para ir todo mundo para a escola e sala especializada. E tem gente que não precisa, a grande maioria não precisa disso. Sabe, eu acho que ela foi muito injustiçada, o menino dela foi muito injustiçado, mas, como nós falamos, foi há 20 anos atrás, então a gente ainda estava numa outra perspectiva e talvez ela tenha encontrado pela frente pessoas que não souberam nem buscar informação sobre o que o menino tinha. Se ele é uma pessoa, eu não o conheço, não posso avaliar, mas se ele é uma pessoa com uma deficiência severa, tá? Ela tem os recursos para que ele possa ser muito bem atendido. Mas não é para todo mundo. Porque nem todos têm uma deficiência tão severa que exija uma escola especializada, onde a gente sabe que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. A gente sabe disso, não é novidade nenhuma, né? E então eu diria para ela: eu sinto muito o que aconteceu com você. Sinto mesmo, do fundo do meu coração. Sabe? Porque foi uma injustiça sofrida por ela e pelo menino dela, com certeza, não tenha dúvida. E agora, professora, na sua opinião, a briga é jurídica, a briga é pedagógica, a briga é tudo. Jurídica e pedagógica e também econômica. Olha, eu acho que é tudo agora. A briga é pedagógica, nós não podemos, enquanto profissionais da educação que têm uma visão do dos benefícios que tudo isso trouxe, a gente não pode voltar atrás. A briga é jurídica, porque a hora que começar a voltar atrás, você tem que ir lá para o Ministério Público. O Ministério Público tem uma promotoria de defesa das pessoas com deficiência, que estão sob algumas manifestações, e é econômica também. Porque, veja bem, existe por trás desse decreto um interesse econômico muito grande, de verbas e de contagens e de outras coisas, que também está influenciando nesse aspecto, né? Por parte de algumas instituições, o que não é adequado. Veja bem, Paulo, aquelas instituições que trabalham com pessoas muito comprometidas, pessoas que não têm, os severos, essas escolas, elas têm que ser privilegiadas para receber só esses alunos. Porque, veja, se você abrir para todo mundo, não sobra lugar para esses. Então, a gente vai ter um outro problema, sabe? Esses que poderiam estar na escola regular, incluídos e felizes, eles vão buscar a escola especializada que vai tirar o lugar daquele que realmente necessita. E são muitos também, não são poucos, sabe? Então, existe aí um problema jurídico muito sério, um problema econômico muito sério e uma luta pedagógica muito séria, porque agora nós temos que brigar para que isso não aconteça. Senão nós vamos ter, como eu te falei, uma outra população desassistida. Então não adianta nada, né? Se cobre um santo e descobre o outro. Nesse ano, que é um ano eleitoral, a gente tem que procurar também ouvir das pessoas que vão gerenciar o município, fazer leis municipais. Esse ano, né, 2022 é outro cenário. Ouvir o que eles têm a dizer a respeito da inclusão, porque tudo começa no município, né, professora? E aí eu quero te agradecer muito, dizer que essa live tem poucas pessoas aqui, mas aqui na hora que acaba eu já mando para 150 gestores particulares e 80 públicos.
Por quê? Eles não têm tempo. Hoje eu estava conversando com a diretora, que a escola dela acabou de ser adquirida por um outro grupo. Ela falou, Paulo, eu ouço as lives passando roupa lá em casa, quando eu estou com o meu netinho brincando, aí eu paro e falo assim, vou tirar o atraso da semana, deixa eu ver uma live boa aqui. E ela elogiou muito. E lá no canal, professora, você é campeã na primeira live com 578 visualizações. Eu acho que não sou eu, é o assunto, né, Paulo? Esse assunto é extremamente sensível para todo mundo, sabe? Nós Oportuno. estamos aí quase que numa... Aquele jogo, cada um puxa a corda para um lado, vamos ver quem tem mais força, né? Não lembro o nome daquele jogo que os meninos brincam, cada um puxa para um lado. Mas é o assunto. Eu acho que esse assunto é extremamente bom para a gente debater. Extremamente bom. E só para te falar, só para terminar, eu gosto muito daquela colocação de Paulo Freire, eu não vou lembrar exatamente as palavras dele, mas quando ele fala da leitura do mundo, que antes da leitura, você tem que ler o mundo. Como nós vamos fazer para ler o mundo, se metade do mundo a gente esconde? Nós não podemos fazer isso. O mundo está aí, é de todo mundo para todo mundo, né? É hora de mostrar os invisíveis, entre aspas, né, professor? Gratidão e alegria, muito obrigado. Foi, como sempre, uma honra falar com você. E você faz parte do nosso livro Mulheres Educadoras, né? Em março a gente está lançando, graças a Deus. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e Obrigada, Paulo. Depois. Obrigada a você, eu agradeço, estou sempre à sua disposição, tá bom? Eu gostei para você. Um abraço na família aí, gratidão e alegria. Obrigada, gratidão e alegria.